Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de conceitos básicos de circuitos elétricos, hoje vamos falar sobre elementos de circuito. Eu dividi esse conteúdo em duas partes. O primeiro deles a gente vai falar sobre elementos ativos e o segundo sobre elementos passivos. Bom, a gente está falando muito sobre circuito elétrico, mas a gente não definiu propriamente bem o que é um circuito elétrico. O livro do Sadiku ele vai dizer que um circuito elétrico pode ser entendido como uma interconexão de elementos. De forma, claro, que essa interconexão de elementos ela se dá através de, por exemplo, condutores elétricos. Esses elementos eles podem ser do tipo ativo ou passivo. Elementos ativos são capazes de gerar energia, já os elementos passivos não. Normalmente os elementos passivos eles ou dissipam energia ou armazenam energia, mas nunca geram energia. Exemplos de elementos ativos são geradores, as baterias, etc. E exemplos de elementos passivos são os resistores, indutores e capacitores. No caso do resistor, ele é um elemento, por exemplo, que dissipa energia. No caso dos indutores e capacitores, são elementos que armazenam energia. Agora vamos fazer uma análise mais detida sobre os elementos ativos. Né? Os elementos ativos importantes e comuns são as fontes de tensão e as fontes de corrente. Essas fontes de tensão e de corrente elas podem ser do tipo independente ou dependente. No caso dessas figuras aqui de cima, são exemplos de terminologia para as fontes do tipo independente. Nesse caso, uma fonte independente de tensão e, nesse caso, uma fonte independente de corrente. Normalmente, o símbolo delas é um círculo. Já nas figuras de baixo, são exemplos de terminologia para as fontes de tensão e corrente dependentes. Nesse caso aqui é uma fonte dependente de tensão, fonte dependente de corrente. Normalmente o símbolo é um losango. Agora, o que diferencia uma fonte independente de uma fonte dependente? Fontes independentes são aquelas que fornecem uma tensão ou corrente especificada e que têm valores independentes dos outros elementos do circuito. Uma fonte de tensão independente, ela libera para o circuito a corrente que for necessária para manter a tensão em seus terminais. Já a fonte independente de corrente, ela vai liberar para o circuito a tensão que for necessária para manter a corrente designada. Isso fica claro quando a gente vê esse exemplo aqui. Nesse caso aqui, trata-se de uma fonte independente de tensão. Nela está acoplada uma carga aos seus terminais, né? A gente não vai se preocupar exatamente com o que essa carga, o que essa carga está simbolizando, mas pode ser, por exemplo, um resistor. Mas enfim, numa fonte independente de tensão, esse valor da tensão ele é um valor constante. E a depender do valor da carga, a corrente vai mudar. Ou seja, a corrente ela é uma função da carga que está conectada. Isso fica evidente quando a gente imagina, por exemplo, um circuito contendo uma fonte, uma bateria, por exemplo. Uma bateria ela tem tensão constante, ela não muda. É aquela bateria ela foi projetada para aquela determinada tensão. Só que a depender da carga que eu conecto àquela bateria, para que aquela bateria a alimente, a corrente que vai fluir da bateria ela vai ser diferente, ela vai depender do valor daquela carga. No caso, por exemplo, se essa carga fosse uma resistência, a depender do valor da resistência, o valor da corrente irá mudar. Já no caso de uma fonte independente de corrente, a gente tem que o valor da corrente é que é constante e a tensão nos terminais da carga é que varia. Ele é uma função da carga. De novo, se essa carga for uma resistência, esse valor de tensão nos terminais da carga ele vai depender do valor dessa resistência. E aí a gente pode citar alguns exemplos, né, de circuitos que contêm uma fonte independente de tensão e uma fonte independente de corrente. Como eu falei, um caso de um circuito que tem uma fonte independente de tensão é um circuito contendo uma bateria CC. Uma bateria CC é um exemplo de fonte de tensão independente.
ela tem uma tensão constante, né, e designada. Já no caso de uma fonte de corrente independente, a gente pode citar o exemplo de um sistema fotovoltaico. O sistema fotovoltaico ele gera energia e injeta no inversor uma corrente, uma corrente constante. Então a gente pode enxergar esse circuito da geração fotovoltaica, a corrente que ele injeta no inversor fotovoltaico, como uma fonte de corrente independente. Claro, se aquele sistema fotovoltaico foi planejado corretamente, teve todo o esquema de controle e tudo mais. Mas, abstraindo tudo isso, o sistema fotovoltaico ele pode ser enxergado como uma injeção de uma corrente constante no inversor para que seja feito todo o processo para se adequar à rede a qual o sistema fotovoltaico está conectado, né? E o que são as fontes dependentes, né? Ou chamadas também pelo livro de Sadiku de fontes controladas. As fontes dependentes são aquelas nas quais a quantidade de energia é controlada por outra tensão ou outra corrente. Elas podem ser do tipo fonte de tensão controlada por tensão, fonte de corrente controlada por tensão, fonte de corrente controlada por corrente e fonte de tensão controlada por corrente. Aqui, para ficar claro sobre essa questão das fontes dependentes, eu trouxe esse exemplo aqui, que é um caso de um amplificador. Fontes dependentes, normalmente, elas são muito úteis na modelagem de elementos como transistores, amplificadores operacionais e circuitos integrados. A gente não vai se deter na análise desses componentes mais específicos, mas é interessante trazer esse exemplo aqui. Nesse caso aqui, trata-se de um circuito, né, com duas malhas, a gente vai se aprofundar nesses temas, mas é um circuito com duas malhas, no qual existe uma fonte independente de tensão que, através de seus terminais, flui uma determinada corrente, aqui chamada de II, e nessa carga aqui, nessa resistência, existe uma tensão entre seus terminais chamada de VI. Igual aquele esquema do que foi mostrado anteriormente, né? Desse daqui, uma fonte independente de tensão conectada a uma carga. Só que num caso de um circuito amplificador, ele tem todas as suas particularidades e características que não vão ser aprofundadas aqui, mas ele tem a capacidade de fazer com que surja nessa outra malha aqui representativa uma tensão que depende de uma certa constante, que aqui foi chamada de AV0, que é uma constante multiplicativa. Pode ser, por exemplo, que esse valor seja 100, por exemplo. Então, aqui vai ser 100 vezes um VI. Quem é VI? É a tensão nos terminais desse primeiro circuito aqui, dessa primeira malha. Então, ele multiplica a tensão, ele amplifica essa tensão. Por isso que é chamado de amplificador, né? Então, a gente pode perceber por que isso aqui é uma fonte dependente. Na verdade, isso aqui é uma fonte dependente de tensão controlada por tensão. Justamente porque ela tem grandeza de tensão, ela pode ser interpretada como uma fonte de tensão, e a ordem de grandeza dela depende de um valor que também é uma tensão. É uma tensão multiplicada por um valor constante, né? Um AV0. Essa fonte aqui, em outros casos, que não de amplificadores, eles poderiam ser uma fonte de tensão controlada por corrente, por exemplo. Ela tem grandeza de tensão, mas a ordem de grandeza dela depende de uma determinada corrente do circuito. Por exemplo, esse II aqui. Aí, no caso, seria uma fonte de tensão dependente controlada por corrente. E aqui é importante deixar claro que a gente pode fazer aquela mesma analogia que a gente fez antes, né? De que uma fonte de tensão independente ela vai liberar para o circuito a corrente que for necessária para manter a tensão em seus terminais. Então aqui ele vai injetar nessa carga, vai fluir uma corrente dessa fonte independente aqui necessária para manter a tensão nessa carga como sendo VI. Nesse caso aqui, é uma fonte dependente que depende justamente desse valor VI setado pelo circuito contendo uma fonte independente. É isso, pessoal. Dando continuidade, a gente vai falar agora sobre os elementos ativos.